Quando você ouve falar em América Latina, sabe realmente o que significa esse termo? Mais do que uma simples região, a América Latina é um espaço de diversidade cultural, histórica e social que conecta milhões de pessoas. É um lugar onde línguas como o espanhol, o português e o francês se misturam com tradições indígenas e africanas, formando uma mistura única de identidades. Hoje vamos mergulhar nesse universo fascinante para entender de onde vem a ideia de América Latina, quais países fazem parte dela e por que essa região é tão importante para o mundo. O termo América Latina não nasceu dentro da própria região, mas foi cunhado na Europa, mais especificamente na França, em meados do século XIX. Intelectuais franceses começaram a usar essa expressão para destacar os países do continente americano que falavam línguas derivadas do latim, como espanhol, português e francês, em contraste com a América anglófona, dominada pelo inglês. A expressão América Latina ganhou força porque transmitia uma ideia de unidade linguística e cultural, mesmo diante da enorme diversidade de povos e histórias. Ela também foi usada em discursos políticos como uma forma de afirmar uma identidade regional, frente às potências anglo-saxônicas, especialmente os Estados Unidos e a Inglaterra, já que exerciam grande influência econômica e militar no continente. Curiosamente, o termo também carregava uma intenção estratégica. A França, ao se incluir como parte da tradição latina, buscava justificar sua presença e influência em territórios da América, como o México, onde chegou a intervir militarmente no século XIX. Assim, a América Latina não foi apenas uma definição cultural, mas também uma ferramenta política. Com o tempo, a expressão se consolidou em textos acadêmicos, jornais e discursos oficiais, tornando-se a forma mais comum de se referir a esse vasto conjunto de países. Hoje, quando falamos de América Latina, evocamos não apenas a herança linguística, mas também uma identidade compartilhada que nasceu de um passado comum e se transformou em um símbolo de diversidade. A América Latina ocupa uma vasta área do continente americano, abrangendo desde o México, na América do Norte, até a Patagônia, no extremo sul da Argentina e do Chile. É uma região que se estende por milhares de quilômetros e inclui também a América Central e o Caribe. No total, são mais de 20 países que são considerados parte da América Latina. Entre eles estão o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Peru, Cuba, o Haiti, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Venezuela, a República Dominicana e muitos outros. Cada um desses países possui características próprias, mas compartilham a herança das línguas latinas. É importante destacar que nem sempre há consenso sobre quais países fazem parte da América Latina. Por exemplo, Belize e Guiana, de fala inglesa, e o Suriname, de fala holandesa, muitas vezes ficam de fora, já que suas línguas oficiais não são latinas. No entanto, por estarem inseridos na mesma realidade geográfica e cultural, alguns estudiosos os incluem em análises mais amplas da região. Geograficamente, a América Latina é extremamente diversa. Há grandes cadeias de montanhas, como os Andes, vastas florestas tropicais, como a Amazônia, desertos como o Atacama e extensas planícies férteis como os Pampas argentinos. Essa variedade de paisagens influencia diretamente a vida das populações, a economia e a cultura de cada país. Se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos episódios do Geo Panorama. A história da América Latina é marcada por processos comuns que ajudam a explicar a identidade da região. Durante séculos, grande parte do território foi colonizado por potências europeias, principalmente Espanha e Portugal, além da França em algumas áreas do Caribe. Mesmo com a presença europeia, os povos indígenas preservaram sua cultura tradicional, e assim também fizeram os povos que foram trazidos da África, cada um contribuindo para uma sociedade que se tornaria uma das mais miscigenadas do mundo. Essa mistura de culturas moldou a base da identidade latino-americana. No século XIX, a região viveu um ciclo de independências. Líderes como Simón Bolívar, José de San Martín e Miguel Hidalgo se tornaram símbolos da luta pela independência.
O Brasil, por exemplo, foi o único que se tornou independente como império, sob Dom Pedro I, enquanto outros países se organizaram como repúblicas. Mesmo após a independência, a América Latina continuou enfrentando desafios, mas ainda assim a região desenvolveu uma identidade própria. Essa trajetória histórica compartilhada explica por que, apesar das diferenças entre os países, existe um sentimento de pertencimento comum. Uma das marcas mais fortes da América Latina é a sua diversidade linguística e cultural. O espanhol é o idioma predominante, falado em quase todos os países da região, desde o México até a Argentina. O português aparece como a língua oficial do Brasil, que sozinho concentra quase um terço da população latino-americana. Já o francês está presente em territórios como Haiti e a Guiana Francesa. Mas a riqueza linguística não se limita às línguas coloniais. A América Latina abriga centenas de idiomas indígenas que continuam vivos até hoje. No México, por exemplo, existem mais de 60 línguas indígenas reconhecidas oficialmente. No Peru e na Bolívia, essas línguas são faladas por milhões de pessoas. E no Paraguai, o Guarani é tão importante que é considerado língua oficial ao lado do espanhol. Aqui surge uma polêmica interessante. Se o critério para definir a América Latina é a presença de línguas derivadas do latim, então, em teoria, partes do Canadá, como Quebec, onde o francês é a língua oficial, também poderiam ser consideradas latino-americanas. No entanto, quase nunca o Canadá é incluído nessa definição. Isso acontece porque o conceito de América Latina não é apenas linguístico, mas também ligado à identidade política que se consolidou ao longo dos séculos. E Quebec não se sente e nem quer fazer parte dessa identidade. A diversidade da região se reflete na cultura. A música latina conquistou o mundo com seus ritmos. Cada país tem suas festas e tradições. O Carnaval no Brasil, o Dia de los Muertos no México e o tango na Argentina. A culinária também é um espetáculo à parte, com pratos como tacos, feijoada e empanadas, que revelam a mistura de influências indígenas, africanas e europeias. Fica claro que a América Latina é muito mais do que uma simples região geográfica. Ela é uma mistura de culturas, histórias e povos que, apesar das diferenças, compartilham raízes comuns. É uma terra de contrastes, desde a Amazônia até as geleiras da Patagônia, passando pelas grandes metrópoles e pelas comunidades tradicionais. É uma terra de riquezas naturais e culturais, um lugar completamente único no mundo. E falando em um lugar único, você sabe o que fez Dubai sair de uma pequena vila de pescadores para uma das cidades mais importantes da economia global? Clica nesse vídeo na tela que eu já te vejo lá para te contar como isso aconteceu.